É isso. Então agora eu gostaria de chamar o Luiz. O Luiz ele vai apresentar para vocês aqui o Renato e o Vinícius. E eles vão ensinar para a gente como é que a gente ganha dinheiro, né? Todo mundo querendo saber que ganha dinheiro. Então eu acho que vai ser muito importante a gente ouvir essa palestra deles aí. Tá? O Luiz é o nosso parceiro. Uma salva de palmas para o Luiz. Quem não sabe, o Luiz, ele é de Uberlândia. E o Luiz, ele faz questão de vir para cá toda vez que tem TI Talks e outros eventos, né, Luiz? E apoia. É um dos principais apoiadores do TI Talks, é o Luiz. Então, Luiz, deixar você a palavra aí e apresentar os meninos, tá? Bom, galera, boa noite. Já tive outras oportunidades de estar aqui. Eu praticamente estou aqui agora. Antes era uma vez por mês, depois passou a ser uma vez por semana, e agora já está 2 vezes por semana. E eu venho, não dá tempo de vir. Eu tenho vindo, nem tenho ido lá mais, nem tenho ido mais lá na Paula, né? Que eu sempre ia bater por lá, dar oi, tomar um café e tal. Não dá mais tempo, né? Bom, enfim. Para quem não me conhece, a nossa startup, a LiveFlat, foi fundada em agosto de 2013. E em novembro de 2013, nós fomos selecionados para um programa de aceleração do governo do Estado de Minas chamado CID. Não sei se todos tiveram a oportunidade de conhecer o programa. Nós fomos a única startup do Triângulo Mineiro a ser selecionada para o CID. E uma das poucas do interior do estado a serem selecionadas para o CID. Então isso foi muito bacana para a gente. E lá no CID, em dezembro de 2013, eu tive a oportunidade de conhecer o Vinícius, que também tinha sido selecionado para o CID em outra startup chamada Tal Sales. E desenvolvemos uma amizade muito bacana. Aquela questão de empatia, de ter alinhamento de pensamentos, alinhamento de ideias, de objetivos. E desde então nós mantemos um relacionamento, um contato muito próximo. Eu acabei saindo, declinando do CID, eu não pude continuar por outros motivos. E durante o ano de 2014, nunca perdemos o contato. Eu tive muito próximo de fechar um contrato de consultoria com a Sambatec, onde ele trabalhava. Aí eu tive a oportunidade de conhecer o Renato, também. O Renato, muito bacana, muito focado no trabalho dele dentro da Tal. Ele também era da Sambatec. E eles estavam naquela luta, aquela avalanche de coisas, porque trabalhava durante o dia na Sambatec e à noite iam trabalhar no CID. Então, tipo assim, eu fiquei uma semana no CID, eu conheço todo mundo. Os meninos ficaram lá quase todo o programa e conhecem pouca gente, porque de noite tinha pouca gente lá no incubador. Mas enfim, e a gente vem conversando há muitos meses sobre o potencial de negócio daquilo que o Vinícius trabalha, aquilo que o Renato trabalha. E acabou que esse ano a gente começou a aproximar mais os laços e eles começaram a fazer um trabalho de consultoria para a LiveFlat, depois que nós retornamos lá para Las Vegas, lá da Collision. E do pouco que a gente já trabalhou, já deu um resultado muito bom. Junho foi o mês que nós mais vendemos na história da empresa. Julho já começou muito bem com 2 novos contratos e com alterações muito simples, que é aquele lance de você ter a mentoria correta. Aquele negócio que a gente fala muito em TI, né? Que é a maioria de TI, né? A gente fala assim, mas por que eu tenho que te pagar tantos R$1.000? Cara, porque eu sei qual que é o parafuso que tem que apertar, né? Então, os meninos sabem exatamente os parafusos para apertar para vender. Então, eu acho que essa é uma experiência bacana, eu acho que vale a pena escutar. Está dando muito resultado com a gente e eu acho que a experiência vale muito a pena ser compartilhada. Beleza? Vinícius, Mairim, Renato Silva. O Vinícius é muito baixinho, ninguém vai enxergar ele. Se alguém tiver dificuldade para ir subir no banco. Pessoal, boa noite. Então, vou começar. Beleza. Começando então. A gente vai contar um pouquinho da história de como nós na Sambatec conseguimos atingir um valor de 3 milhões de novas receitas em um ano. É um pouquinho da agenda que a gente vai falar. A
gente vai tentar ser o mais conciso possível, porque é bastante informação. E falando um pouquinho sobre a nossa empresa, como começou. Na Sambatec a gente tinha um problema muito claro, que era o quê? A gente estava no mercado que não tinha tanta informação aqui no Brasil, era mais material de coaching, motivar a equipe de vendas, mas nada muito técnico. Então, para poder montar um processo era um pouco complicado. Porque, o modelo tradicional não tem um resultado bacana e replicável, a gente queria fazer algo que todo mundo pudesse aprender e performar, mesmo sem ser um vendedor nato ou uma pessoa muito esforçada. E aí o que aconteceu? A gente começou a trabalhar inicialmente com o outbound marketing na nossa saída da Samba já. A gente vai falar um pouquinho sobre o nosso background mais pra frente, mas o que é hoje o outbound marketing? Que a gente vai voltar a repetir o nosso modelo ao longo de toda a palestra para a gente poder exemplificar os casos daquilo que a gente foi aprendendo e aplicando hoje em dia. Inicialmente, o outbound marketing tem um foco em empresas de tecnologia voltadas para vendas B2B. Então, a gente estava até conversando com o Luiz, o Startup Weekend geralmente ele tende a, pelo menos assim, privilegiar as empresas de B2C, que é o que a gente já está acostumado, é mais fácil validar isso no mercado. Então, pelo pouco tempo, a gente acaba indo para o B2C dentro do Startup Weekend. Mas a maneira hoje mais simples, e até dentro do Brasil, mais simples mesmo, mais fácil de monetizar, é dentro do B2B, porque você tem ali um relacionamento com empresas, e aí a partir daí o difícil é ganhar escala. Você consegue uma atração mínima, e aí a gente se baseia muito num livro, que é o livro do Aaron Ross. Ele foi responsável por tirar a Salesforce de 0 de faturamento e chegar a 100 milhões dentro de um processo que depois foi chamado de outbound marketing, que é a venda clássica remodelada. E a gente começou a trabalhar internamente, focando nesse mercado de tecnologia, com planos de startup e PMS. Então a gente falou, olha, a gente já está acostumado, a gente já conhece startup pra caramba, a gente já tem muita experiência nesse mercado, a gente tem experiência com startup própria, a gente tem experiência com a Sambatec, a gente já deu certo, a gente conversa com todo mundo aqui de São Pedro Valley, pouca gente aplica o outbound marketing mesmo, e ainda menos gente que aplica com sucesso. Então a gente já tem um diferencial claro. Vamos oferecer isso para um mercado que a gente já conhece e um mercado que a gente quer devolver um pouquinho daquilo que a gente aprendeu. Então a gente criou um plano de mentoria e acompanhamento, que é também um pouco do que o Luiz já está passando. E a gente fez o quê? Cara, vamos criar um plano de poucas horas de dedicação, porque a gente sabe como é que é difícil quando você ainda não tem dinheiro, de você desenvolver uma série de processos dentro do seu negócio, você conseguir validar produto, você conseguir desenvolver produto, você conseguir conversar com o cliente, você vender, falar com o investidor. Então, é uma série de problemas que você tem que gerenciar ao mesmo tempo. E a gente falou, cara, se a gente dá a mentoria correta, todo empreendedor vai saber exatamente onde que ele deve focar ao longo do tempo. A gente vai passar para ele as informações que são necessárias. E na outra vertente, a gente foi trabalhar com um plano que era o plano exclusivo. O que era esse plano exclusivo? Já é um plano para uma média empresa, no mínimo. Então a gente tem empresas aí de faturamento de 15 milhões para cima, por exemplo, trabalhando com a gente nesse modelo. E como que essas empresas estão trabalhando? A gente tem uma dedicação exclusiva, é uma dedicação muito mais próxima do cliente, a gente conversa com o cliente ao longo de todos os dias da semana praticamente. A gente vai dentro da empresa dele para fazer um diagnóstico, a gente vai entender como que é o processo dele hoje, como que é o mercado e como que é o produto dele. Ao final do diagnóstico, a gente tem um escopo de implementação, então a gente sabe exatamente o que a gente tem que fazer para levar esse cliente a ter sucesso através de vendas e marketing. E no final disso, a gente vai garantir que a equipe do cliente vai conseguir andar sozinha, porque consultoria, que é consultoria recorrente infinita, é praticamente uma muleta, né, para o cliente. Então ninguém quer isso, a gente não está vendendo produto recorrente igual a gente quer que nossos clientes continuem vendendo. Então a gente acaba trabalhando com acompanhamento, que é um modelo de a gente começa a postar e a gente garante que tudo está se tornando um hábito dentro do cliente. E aí esse é um diagnóstico, inicia com um diagnóstico, é uma venda inicial, e depois disso a gente, com base no que a gente encontrou de gaps, no que a gente encontrou de oportunidade de melhoria, a gente vai trabalhar aí com um plano mensal durante determinado tempo, que vai ser definido pelo escopo de implementação que a gente encontrou. Então ele está variando hoje, é um ticket médio, o Luiz até pediu para a gente lembrar disso, porque é um termo que a gente usa muito ao longo do tempo. Ele até falou que acho que vocês já estão mais acostumados com o ARPU por aqui. A gente fala muito ticket médio, que é basicamente, vou pegar todo o meu dinheiro hoje e vou dividir pelo número de clientes, toda a minha receita.
principalmente na receita recorrente, que é o que importa para uma startup que está trabalhando no modelo de SaaS, que é de Software as a Service. Então a gente tem no diagnóstico, inicialmente, uma duração de 2 a 4 semanas, com um preço de R$ 5.500. Aí passando um pouco do nosso background, eu estudei economia no IBMEC, fiz acho que mais ou menos 6 meses de consultoria na IBMEX, que é a empresa de faculdade, para poder conhecer a estrutura de remodelagem de processo, como que funciona o planejamento estratégico de uma empresa, conseguir trabalhar mais num cargo gerencial sem ter uma experiência prévia. Depois eu conheci o Vinícius, ele me convidou para o Tal Sales para tocar a parte de operações e marketing, que foi onde eu comecei essa imersão no meio de startup. Depois eu fui na Sambatec para poder estruturar o processo de inteligência comercial e SDR, que é basicamente consultoria, a parte de consultoria da venda, que é aquela pessoa que ela não quer vender, ela quer entender o problema que o possível cliente tem, levantar todas as dores dele e mostrar, eu consigo resolver esse problema dessa forma, para poder fazer o quê? Para não forçar o vendedor a empurrar algo que o cliente não queira. Que é assim, pô, vamos fechar um contrato aqui, eu te vendo isso, isso e isso. E depois de 3 meses o cliente vê que não precisa, gera uma relação chata, pode gerar um possível detrator e rompe o contrato. Então esse meio de campo que a gente colocou para poder impedir que isso acontecesse. E depois de um tempo eu comecei a perceber que, eu junto com o Vinícius, que o mercado de vendas no Brasil tinha um gap muito forte nessa parte de processo. Então a gente pensou, pô, vamos validar uma ideia, vamos começar a produzir conteúdo de outbound marketing, vamos ver se o pessoal vai achar interessante. Se as pessoas realmente vão ver, pô, eu estou passando pela mesma situação e não consigo achar uma resposta. E acabou que a gente começou em abril, março, e em 2 semanas a gente já fechou o primeiro cliente, que foi uma pessoa que, pô, falou assim, estou com esse mesmo problema, estou começando a desenhar meu processo, mas eu não sei nem qual direção que eu tenho que tomar. A gente, então, tipo, é o que a gente fala para todo mundo. As pessoas conseguem montar esse processo sozinho. Só que nós já passamos por todas as etapas que você pode errar, que você pode imaginar. Muito erro mesmo, para poder maturar o conhecimento, aprender tudo certinho. E hoje em dia a gente já está com 5 clientes mais ou menos. Estamos evoluindo bem, o site está trazendo bastante visita e é isso aí. Do meu lado, eu também estudei economia, só que eu estudei na UFMG, e eu também trabalhei com consultoria júnior, então foi um primeiro contato com essa área de consultoria que eu tive. Eu acabei ficando 1 ano e pouco trabalhando com consultoria diretamente, então eu aprendi a fazer toda a parte de planejamento estratégico, desenho de processo, entendi como uma empresa funcionava, então a gente pegava empresas casos reais, eu cheguei a trabalhar, por exemplo, com uma joalheria que era do dono da leitura, e assim, para mim pelo menos é até algo que a gente tira de aprendizado. Hoje a gente já está abrindo vaga para trabalhar com a gente está pedindo como diferencial que sejam esses empresários juniores, é justamente pelo fato que a pessoa já vem com um background muito mais consolidado, de conhecimento real mesmo de mercado, do que o aluno que termina de formar na faculdade e segue o caminho padrão, né? Depois disso, eu comecei a me interessar, eu estava fazendo estágio no banco, estava na área financeira, e eu não gostava nem um pouco do que eu fazia, eu realmente odiava, assim, eu ia para o meu estágio, eu recebia muito bem para estagiário, então eu recebia quase R$2.000 na época como estagiário, e assim, eu era completamente infeliz, eu ia para casa triste, porque eu odiava a faculdade e odiava o meu trabalho. E no final das contas eu comecei a trabalhar um pouquinho e tentar encontrar uma saída daquilo. E aí eu achei um pouquinho de, assim, pelo menos uma luz no fim do túnel dentro do empreendedorismo tecnológico. Já era alguma coisa que me interessava já desde mais novo e eu comecei a estudar. Arranjei um sócio meio assim, do jeito mais maluco que eu acho que eu conheço, porque eu precisava de alguém que tivesse um background de tecnologia, já que eu era praticamente analfabeto tecnológico. E aí eu conversei com meu cunhado, no caso. Meu cunhado me indicou um amigo dele de faculdade, porque ele fazia engenharia de computação. O amigo dele também gostava de algumas coisas, a gente conversou uma vez e a gente virou sócio praticamente. E aí a gente criou o que a gente chamou de Hubot na época, a gente foi acelerado pela Funsoft, a gente passou no programa de aceleração deles, e era um sistema de automação veicular. Então a gente instalava ele em qualquer carro mesmo, assim, não precisa ser carro moderno, com computador de bordo foda, nem nada. A gente pegava um carro simples, a gente instalava aquele sistema ali, e você conseguia controlar desde o vidro do carro até, por exemplo, o sistema de ignição. Então você conseguia fechar a chave de ignição, e aí se alguma, por exemplo, lá em BH a gente tem esse problema com muita frequência,
se algum ladrão viesse tentar roubar seu carro e fosse uma ligação direta, seu carro ia dar partida. Então foi algo que a gente começou a trabalhar. E aí, no final desse projeto, a gente estava tendo muita dificuldade de fazer um protótipo funcional e encontrar mesmo uma demanda real de mercado, porque para fazer a instalação era muito difícil. Então, para você vender para uma pessoa, ela tinha que levar no mecânico, o mecânico cobrava mais uma grana, que ele tinha que tirar algumas peças do carro, e aí a gente começou a desistir. E aí, nessa época, eu tive a oportunidade de ir para São Paulo, passei num programa de treinamento também, que era voltado para empreendedorismo de base tecnológica, que chamava Start. Foram mais ou menos uns 3.000 candidatos, eles selecionaram 100, era um programa grátis, mas ele era patrocinado porque eles vendiam a gente no final tipo cabeça de gado mesmo. Então eles cobravam R$3.000 quem quisesse contratar algumas das pessoas que estavam dentro do programa. E aí na época eu tive um segundo contato com o Gustavo Caetano, que eu acho que pelo menos boa parte aqui já deve ter ouvido falar um pouquinho dele, que é o CEO da Sambatec, que agora até foi chamado de Mark Zuckerberg brasileiro. E aí na época eu já tinha algum contato com ele, a gente começou a conversar um pouco mais lá em São Paulo, e na volta ele me ligou um dia, eu estava indo para Falcone trabalhar de novo com consultoria, e me chamou para trabalhar na Samba, justamente para criar os processos de inbound e outbound, já que a gente tinha uma área de marketing que era voltada completamente para comunicação. Depois disso, trabalhei com marketing de vendas lá durante mais de ano. A gente teve um resultado excelente no primeiro ano, já com o Renato trabalhando com a gente lá também. Então eu passei quase que 6 meses aprendendo isso, o que tinha de novo, que foi já no meio de 2013, quando eu entrei lá. E aí no meu segundo ano de samba, né, já na virada do ano, tinha 6 meses, o Renato entrou para ajudar a gente a rampar ao longo de 2014, e aí a gente passa 3 meses ali tropeçando, e nos 9 meses finais a gente acelerou bastante o crescimento. Aí, logo depois de fechar o ano de 2014, a gente já estava no finalzinho do ano, eu mudei de área, eu fui convidado para ser gerente de produto da Samba, eu fiquei na gerência de produto durante um tempo. Eu queria falar, igual eu já falava com o Luiz desde o início, que eu pedia muita mentoria para ele da área de tecnologia, eu queria deixar de ser um pouquinho analfabeto tecnológico, queria entender como é que uma área de TI funcionava. E aí aprendi um pouquinho lá dentro da Samba, e agora eu e o Renato estamos aqui trabalhando dentro do outbound marketing. E a gente fala muito, a gente tem uma dúvida que é assim, muito frequente, a gente acaba conversando com muita gente que está começando agora, que é de quando que eu devo estruturar meu time de marketing de vendas e o porquê que eu tenho que estruturar um time de marketing de vendas. E a gente faz uma análise muito simples, que é, existem 2 tipos de venda. Uma venda é a venda simples e a outra é a venda complexa. Geralmente quando a gente fala de B2C, é uma venda simples, porque é a venda por impulso. Você consegue levar o cara a pensar alguns minutos no assunto e ele comprar. A venda complexa não. Geralmente o valor que ela gera, ele é um pouco mais subjetivo, ou senão o ticket médio é muito mais alto. Então você tem que repensar bastante na hora de comprar. Então, se eu falo de uma venda simples, por exemplo, eu posso comprar essa jaqueta. Jaqueta é tranquilo, eu entro na loja, eu posso comprar se eu gostei ou não. Eu jogo no corpo, pô, gostei, vou comprar. Quando eu falo de uma venda complexa, eu estou falando, por exemplo, de consultoria. Eu vou dar um resultado na sua receita, mas eu tenho um cliente, por exemplo, que não precisa de resultado nem receita mais. Ele já está com o time crescendo, ele precisa reduzir custo. Porque ele gasta tanto que ele cresce receita, mas ele cresce muito mais a despesa dele. E aí como que ele faz uma análise de redução de custo? Eu posso reduzir o ciclo de vendas dele para aumentar a eficiência de equipe, dentre uma série de outras coisas. E aí se torna uma venda muito mais complexa, porque eu tenho que garantir para ele que eu estou demonstrando alguma coisa que vai resolver um problema real. E aí a gente vai fazendo uma análise de quais são as escalas de tipo de venda. Eu tenho uma venda simples, em que eu posso entrar na loja e comprar algo, e quando a gente vai falar de tecnologia, geralmente você não entra numa loja e comprar um software. Então você está dentro da internet e você vai comprar alguma coisa. Ou alguém vai te apresentar um software para você comprar alguma coisa. Principalmente quando eu falo de mercado B2B, que é o nosso foco, aí sim que você não vai numa loja mesmo. Então quais são os 3 tipos principais de vendas? A gente tem o self-service, onde você vai comprar diretamente de um site, é muito usado, principalmente no mercado americano. Então a gente tem uma série de produtos que são comprados diretamente de um site, você vai utilizar, é coisa rápida, você tipo, entra, joga o cartão de crédito e já está comprando. No modelo B2C ainda mais, então a Apple faz isso muito bem, a App Store toda é self-service. E a gente tem os modelos de Inside Sales e de Field Sales. O Inside Sales é quando você tem um cara ali dentro da sua própria empresa, dentro do seu território, ele vai utilizar de tecnologias como Skype, Google Hangouts ou até mesmo o próprio telefone para fechar uma venda. E ele tem um contato direto com o cliente, então você precisa de ter um contato para ajudar a convencer. Ele vai ser um meio termo entre uma venda muito simples e uma venda realmente complexa. E por último a gente tem o Field Sales, que aqui no Brasil ainda é muito comum, principalmente quando a gente fala de vender para empresa grande. Então você precisa ir lá, você precisa ir para o corpo a corpo, conhecer seu cliente, falar com ele, criar um relacionamento para você conseguir vender.
Eu vou começar a falar um pouquinho sobre o processo de outbound, como que ele é estruturado. E o de inbound também. Ele tem alguns pilares, que é, por exemplo, buyers personas. Você tem que saber para quem você vende, especificamente, entender o perfil daquele mercado para conseguir se comunicar de forma efetiva. Porque o problema hoje no Brasil é que muitas empresas têm um produto bacana e pegam e pensam, pô, vou vender para todo mundo. Consigo resolver o problema de X pessoas. Só que dentro daquele grupo de X pessoas, tem algumas que precisam muito mais. E aquele produto é um must-have. Então ela tem que focar naquele segmento em específico, onde é muito mais fácil criar urgência para poder conseguir vender. E depois das buyers personas, tem o buyer journey, que é você entender o caminho de compra dentro do cliente. Que é tipo assim, pô, tem o influenciador, tem o usuário final e tem o tomador de decisão. Então, em quem você tem que chegar primeiro para gerar mais valor? Porque, às vezes, o tomador de decisão ele não tem uma urgência muito clara, mas o seu produto ele ataca diretamente uma terceira pessoa, que é o influenciador, que você pode conversar com ele e falar, pô, eu resolvo seu problema assim. Ele fala, pô, eu não tomo a decisão, mas eu posso convencer quem toma a decisão a comprar. Que é mais ou menos entender esse caminho. Que, entendendo ele claramente, o ciclo de venda se torna muito menor. Você economiza dinheiro e consegue, inclusive, trabalhar o markup, que é a margem, né, da venda, de maneira muito mais fácil. E também tem a marca de qualificação, que é você definir um parâmetro claro de como você vai qualificar aquele comprador para ele entender como você, de fato, resolve o problema dele, gerando valor. Que, no nosso caso, a gente utiliza muito a metodologia da HubSpot, que é uma empresa dos Estados Unidos que mexe com automação de marketing, que saiu de 0 a 100 em mais ou menos 1 ano e meio, 2 anos. Foi bastante rápido. Que eles usam o GPCT, que é o Goals, Plan, Challenge e Timeline, que é objetivos, planejamento, desafios e timeline, que é o momento certo da venda, ou a duração dela. Que nela você levanta junto com o comprador os objetivos que ele tem com o seu produto, né? Você planeja junto com ele como você vai implementar, como que funciona a inserção do seu produto na realidade dele. Você vai entender os desafios no momento da compra, porque ele pode querer muito, mas pode ter alguma burocracia interna, algum terceiro que impede ele de comprar. Então você tem que ajudar ele a se valorizar internamente e conseguir inserir o seu produto dentro da empresa dele. E também a questão da timeline, do timing ou do tempo de venda, que é você entender a hora certa de passar a solução. Porque por mais que ele queira, por exemplo, se ele está numa empresa muito grande, ele tem um momento certo que ele define o budget para ele poder comprar. Então, se você for no momento errado, por mais que ele queira, ele não consegue passar o seu produto. Então, você desperdiça tempo e desperdiça muito dinheiro. Porque a hora do vendedor é custo de viagem, ligação, internet, etc. E isso tudo caracteriza um funil de vendas, que é mais ou menos o passo a passo que aquele lead, né, aquele interessado no seu produto, vai passar para poder comprar. Que passa desde a prospecção, que é a primeira conexão, até a qualificação e o fechamento. Que é mais ou menos a ideia do outbound, que é você fazer aquele interessado caminhar etapa a etapa, sem querer pular nenhuma. Dando alguns exemplos até para a gente colocar isso em prática, quando a gente fala de buyer persona, a gente falou aqui no início que nosso foco é em empresas B2B dentro do mercado, vendendo tecnologia, e geralmente esses caras estão vendendo um modelo SaaS, que é de Software as a Service. O que é esse modelo SaaS? Geralmente é um modelo de recorrência. O cara vende um software como se ele fosse um serviço. Então você paga para ele todo mês para utilizar aquele software. Quem aqui tem Spotify consegue entender bem. O Spotify faz isso, te cobra R$19,90. Mesmo para o Netflix, é um software que ele te vende como serviço. E aí quando a gente fala desse foco, eu ainda posso ir mais profundo ainda e falar que eu vendo, por exemplo, num plano de startup, para um CEO geralmente. Ele geralmente não tem um cara responsável só por vendas, o CEO abraça tudo ali dentro. Ele está abraçando vendas, ele está abraçando relacionamento com o investidor, ele está abraçando gestão da startup. E é para esse cara que eu vou conversar, é com esse cara que eu vou conversar, para ele que eu tenho que demonstrar valor. E quando eu falo do meu plano exclusivo, eu já não vendo para o CEO, porque ele já tem uma empresa, a empresa dele já é bem gerida, ele já tem uma estrutura muito maior, e aí eu tenho que conversar com quem? Com o gestor de vendas dele. Seja um gerente comercial, seja um diretor comercial, e aí vai variar de empresa para empresa, mas eu vou conversar com esse cara. Mas ao mesmo tempo, eu posso ter influenciadores, eu posso ter um gerente financeiro que está precisando reduzir custo com a equipe e está achando que a equipe de vendas está inchada.
Eu posso ter o próprio usuário ser um influenciador, que é um vendedor que está percebendo que ele dentro da empresa está com dificuldade de evoluir e ele está apresentando aquilo para o diretor dele. Então ele é o cara que vai me levar para frente. Então eu posso trabalhar com isso. Do mesmo jeito, em jornada de compra, qual que é um outro modelo que eu posso fazer? Se eu estou falando de que eu chego no vendedor, eu não estou chegando diretamente no decisor. O decisor é o cara que a gente busca. Por quê? Porque ele é que assina o contrato. Eu preciso demonstrar valor para ele, eu preciso me comunicar com ele. Mas eu não preciso necessariamente chegar nele primeiro. A gente tem um case muito legal também de uma empresa que a gente trabalha em conjunto. Eles tinham que vender para a área de marketing, mas a área de marketing precisava fazer um planejamento que demorava mais de mês para incorporar a tecnologia deles. E eles descobriram que eles economizavam em até 80% o gasto com um tipo de produtinho que os caras compravam antes, que era uma fita que é bem cara, que é a fita beta, e eles começaram a fazer o quê? Eles começaram a ir direto na área de compras e falar, cara, eu reduzo seu gasto em até 80%. E o que o cara de compras tinha? O cara de compras tinha que reduzir o budget dele, era a meta dele, o objetivo dele era esse. E o desafio dele era encontrar aquilo, que é o que o Renato falou de Deep Skill. Então ele já entrava numa matriz de qualificação como um cara que ia se interessar na solução. Só que ele chegava e falava, o único problema aqui é que você tem que convencer o marketing a comprar. Você me ajuda? E aí o cara de compras ia igual um louco em cima do cara do marketing, cobrava isso quase que todo dia. Por quê? Porque ele tinha meta para bater. E aí o marketing se movimentava para fazer as coisas acontecerem. Então é uma maneira de trabalhar a jornada de compra, e é uma maneira que tem que ser realmente criativa para você conseguir um resultado ainda mais rápido. E aí eu já falei um pouquinho de como que é a matriz de qualificação, mas como que a gente vai basear no final das contas em um funil de vendas padrão? Um cara qualificado para mim, que no final a gente chama de lead qualificado, ele tem que ter duas características. O primeiro é perfil, então ele tem que ser um cara que realmente possui o problema que eu vou resolver. Ele tem budget, ele tem orçamento, então não adianta de nada eu querer vender meu plano personalizado hoje, meu plano exclusivo, para um cara de startup. Ele não tem budget, ele tem um problema, mas não tem budget. Ou senão eu vou vender isso para um cara, por exemplo, de varejo. Esse cara não tem o problema que eu estou procurando. Por quê? Porque o tipo de venda dele é completamente diferente daquilo que eu estou oferecendo. Então eu defino minha persona e ao mesmo tempo eu estou definindo uma qualificação de perfil. Se eu conseguir convencer esse cara algum dia a comprar, eu não dou resultado. E aí o que acontece? Ele vira um detrator. E no final, o funil de vendas ele vai adaptar tudo isso, vai englobar tudo isso e transformar isso num processo bem desenhado. E aí a gente fala que o funil ele sempre pode puxar o AIDA. O que é o AIDA? Eles usam isso já há muitos anos, acho que é da década de 80 que ele surgiu. E o AIDA é basicamente uma maneira de expressar o funil de vendas em 4 palavras. Então todo funil de vendas tem essas 4 etapas. Eu posso falar de um cara que está vendendo dentro de uma loja, dentro do shopping, e posso falar de uma venda super complexa da IBM. O cara tem que ter isso daqui. São 4 pontos: atenção, interesse, desejo e ação. Então, por exemplo, quando eu estou dentro de uma loja no shopping, na realidade eu estou dentro do shopping e eu rodo no shopping, eu vou parar em volta de uma vitrine. A vitrine me chama a atenção. Depois disso, eu vejo alguma coisa que eu gostei. Eu vi uma blusa e eu falei, cara, vou comprar aquela blusa. Eu vou entrar lá dentro interessado. Eu me torno um lead para aquele vendedor. E aí o que ele tem que fazer? Ele tem que despertar o desejo, ele tem que arranjar a blusa no tamanho certo, colocar no meu corpo, elogiar, falar que tá legal, que eu tenho que levar. E na hora que eu tiver o desejo, eu vou tomar ação. Que é o quê? Tirar o cartão de crédito do bolso e pagar. E se eu vou fazer uma venda complexa, é a mesma coisa. Principalmente no meio online, que é o que a gente faz. Quando você está ali, mexendo no Facebook, e aparece alguma coisa que te interessa na sua timeline, pode ser um post patrocinado, pode ser um post de alguma fanpage que você curtiu, qualquer coisa do gênero. Aquilo ali está chamando a sua atenção. Você vai entrar ali, você vai clicar, você vai começar a ler, vai gerar seu interesse. Você vai saber um pouquinho mais, vai gerar seu desejo. Você vai ligar, entrar em contato, o vendedor vai acabar de gerar esse desejo e aí vai garantir que você tome ação, que você vai comprar. E aí a gente faz uma analogia muito clara disso com o inbound marketing, que é a primeira área. Então, são 2 termos bem chatos, porque esses termos em inglês que a gente acaba puxando, a gente adotou um deles como nome, né? A gente pegou até o domínio, então foi muito bom pra gente. A gente saiu com o outboundmarketing.com.br, já ajuda em SEO. E aí, o que o inbound marketing é? É a prospecção passiva. Então, é uma maneira que é muito nova, porque a tecnologia permitiu que o inbound marketing surgisse principalmente. Mas o inbound marketing pra gente é como se fosse a pesca. Você tem um pescador, ele está ali dentro do barco, ele vai colocar uma isca no anzol e jogar no mar. Na hora que ele jogar aquilo no mar, ele está gerando o quê? A atenção dos peixes que estão em volta. Vai ter peixe que vai vir, vai aproximar da isca.
Vai ter peixe que vai embora, vai ter peixe que vai morder a isca. O peixe que mordeu a isca, além de interessado, ele tinha desejo. Se ele tinha desejo, o que falta agora? Falta ação. E aí cabe ao pescador garantir que ele vai entrar dentro do barco, ele vai trazer o peixe para dentro do barco. Então a gente fala que o inbound é praticamente pescaria. A diferença do inbound hoje com a tecnologia é que ao invés de você pescar com vara, você está pescando com rede, você está trazendo milhares de peixes para você. E explicando um pouquinho o funil do inbound, a parte de atenção é mais ou menos seu site, seu blog, quando você produz um conteúdo específico para o seu público, ou quando você paga um AdWords do Google ou um Ads do Facebook para poder atingir um público maior. E também tem a questão do SEO, que é você otimizar o seu site para ele ficar melhor ranqueado na ferramenta de busca. Que é quando você define alguns parâmetros dentro do seu conteúdo, do design do seu site, que o Google vai chegar e ler e falar, pô, site bacana, vou subir o posicionamento dele porque o público realmente tem interesse naquele conteúdo. Depois, na parte do interesse, é um material rico, que é um e-book, um white paper, que é você pegar todos os problemas do seu público, apresentar uma solução em um livro online, que para ele poder acessar, ele tem que deixar um e-mail e deixar alguma forma de contato. Depois que ele deixar esse contato, ele vai entrar num fluxo de nutrição, que você define. Bem, a matriz de problemas é essa. Para ele poder entender certinho como que resolve o problema, ele tem que baixar esse conteúdo, depois esse conteúdo, depois esse conteúdo. Essa é mais ou menos a lógica de um fluxo de nutrição. E no final, na ação, quando esse cara já passou por todo um fluxo, ele levanta a mão, ou você tem alguém no seu time que vai atrás dele e tenta fechar uma venda, que é onde tem um contato humano, que ele tenta entender quais gaps que ficaram, né? A partir daquele conteúdo, tenta trabalhar a margem de preço e fechar um negócio. Essa é mais ou menos a ideia do AIDA dentro do alcance do inbound. E aí é o que vai acontecer. Você tem um fluxo de nutrição. Seu fluxo de nutrição não depende de ninguém. Você tem ali uma ferramenta, como hoje a gente tem Resultados Digitais, que é uma das startups que mais cresce no Brasil. Eles acabaram de levantar um round de 15 milhões. Por que eles fazem isso? Porque eles permitem que todo mundo crie um fluxo de nutrição. Todo mundo publique material dentro de landing page. Eles têm dentro da ferramenta dele um painel de palavras-chave para você garantir que você está bem ranqueado no SEO. Então os caras te ajudam a montar quase que seu inbound por completo ali dentro. E aí o que você vai fazer? Você tem uma ferramenta trabalhando para você 24 horas por dia, 7 dias por semana. Seu e-book, ele não expira 11 horas da noite, igual seu vendedor sai de sua empresa às 18 horas. Então, o cara que chega em casa, está procurando ainda, está querendo ler um pouco mais sobre o assunto, ou que chegou em casa e baixou seu e-book, deixou no computador e está a fim de ler de noite em casa, ele vai poder fazer isso, vai poder tirar a dúvida. E ao longo desse tempo ele está fazendo o quê? Ele está se qualificando. E ele se qualifica na segunda parte. Eu falei de perfil, a segunda é maturidade. O que é maturidade para a gente? Maturidade de compra é que todo lead nosso seja capaz de responder a duas perguntas simples. Ele responde para ele mesmo: eu sei qual o problema que eu tenho hoje, eu reconheço que eu tenho um problema e eu sei que problema que é esse que eu preciso resolver. E a segunda pergunta é: existe uma solução viável de mercado e qual é essa solução? Se ele consegue responder isso para ele, o trabalho do meu vendedor é facilitado. O meu vendedor ele para de ter que apresentar a solução, para de ter que convencer o cara de que ele precisa comprar o problema. Ele passa a simplesmente argumentar em cima de quando deve ser feita a compra e qual o resultado, e aí no caso é uma expectativa e a gente tem que alinhar essa expectativa da maneira correta, que aquele resultado vai aparecer. Então é isso que a gente vai trabalhando. E para isso a gente cria uma estrutura. E o que é uma estrutura? É um time formado por diferentes atividades. Não necessariamente, eu sei bem disso, o Renato também sabe bem disso, a gente sabe que quando a gente está começando, é difícil você contratar, por exemplo, 4 pessoas para cada uma fazer uma das etapas. Mas a gente acaba conseguindo agregar algumas etapas ao longo do caminho em 1 ou 2 pessoas, e depois de um tempo a gente vai conseguindo gerar receita suficiente para o próprio processo se pagar. Então eu lá na Samba durante 6 meses eu estava sozinho. Eu fiz alguns testes, eu comecei a demonstrar resultado, a gente fechou algumas vendas, eu comecei a contratar pessoal para minha equipe. Em 1 ano eu contratei 7 pessoas para trabalhar na minha equipe. Então a gente tinha uma equipe de marketing, quando eu entrei eu era a 4ª pessoa, eu saí, eu deixei 11 pessoas dentro do time. E tudo isso graças ao ROI que a gente gerava, o retorno sobre o investimento que a gente estava gerando. E qual que é essa estrutura hoje dentro de inbound? A gente tem alguém de comunicação responsável por todo o gerenciamento de mídias sociais, de blog, fazer os posts no blog, garantir que está chegando mesmo um material de qualidade para o leitor do blog.
Então ele tem que manter um padrão de qualidade para se referenciar e se colocar como credibilidade, não só perante o Google, mas perante aquela pessoa que vai chegar e vai ler. Então a gente tem muito conteúdo antigo, ultrapassado, que o Google ao longo do tempo vai até filtrando, que é conteúdo pobre e que estava bem ranqueado lá. E aí, ao longo do tempo, surge o competidor produz um conteúdo ainda melhor, vai subindo, vai ranqueando, chega uma hora que passa e você já nem viu. Depois disso, tem o cara de Lead Strategy, ele é responsável por cuidar do RD Station, que é essa ferramenta de resultados digitais, usando o HubSpot, que é a mesma coisa que o Renato citou aqui, é a mesma coisa, só que lá nos Estados Unidos. O HubSpot e resultados digitais fazem o mesmo serviço de automação de marketing. O cara de Lead Strategy, que é a estratégia de leads, né, ele vai ser responsável pela comunicação direta, pelo relacionamento direto com esses leads. Ele cria o fluxo de nutrição, ele automatiza esse fluxo, ele garante que ele está tendo uma conversão boa, ele garante que está todo mundo chegando qualificado. Depois disso tem um cara de SDR, que também, como o Renato já falou, é o cara que vai qualificar, vai alinhar as expectativas, ele utiliza o DPCT para fazer todo esse processo, então ele entende quais são os objetivos reais, entende quais são os planos, entende quais são os desafios, entende em quanto tempo aquela pessoa espera chegar naquele objetivo dela, alinha isso com a solução que ele está vendendo, demonstra como que aquilo vai ocorrer e passa para o vendedor. E o vendedor vira nada mais nada menos do que um tirador de pedido. Ele é o cara que vai entrar ali, ele vai receber um cara completamente qualificado, um cara que entende a solução que quer, e o vendedor tem que garantir que ele não vai deixar dinheiro na mesa. Ele vai vender o melhor plano para o cara, ele vai vender aquilo que o cara realmente precisa, e ele vai entregar tipo, o valor final. E falando um pouco mais do outbound marketing, se for fazer uma analogia semelhante ao inbound, ele é mais ou menos igual pesca esportiva, que é onde o mergulhador vai com arpão para poder buscar um peixe mais nobre. Por quê? O outbound ele não consegue trabalhar com o volume que o inbound trabalha. Ele trabalha mais com alvos específicos, porém que remuneram melhor a empresa, com tickets maiores, com empresas maiores. O why dentro do outbound funciona da seguinte forma: a parte de atenção é feita por um prospector, que ele faz uma ligação ou manda um e-mail para poder chamar a atenção. No segundo momento, é gerado interesse por meio de uma demonstração do produto, que é onde o lead, né, o possível cliente, vai ver o negócio funcionando no dia a dia e ver se realmente atende ao problema que ele tem. Depois tem a parte de desejo, que é onde vai entrar o papel do consultor, que é de entender claramente quais são todos os problemas e fazer, gerar empatia com esse lead. Mostrar que ele não quer vender, que ele quer primeiro resolver o problema e se fazer necessário. E no final, na parte de ação, que é onde você envia a proposta, né? E começa a negociar com o cara, que é para poder ver até qual ponto ele está disposto a pagar e fazer um acordo ganha-ganha, né, onde as duas partes saem melhor do que entraram. A estrutura do outbound moderno, diferente do modelo antigo, ela é segmentada. Antigamente o vendedor fazia todas essas etapas, desde gerar o contato até prospectar, qualificar e fechar o negócio. Só que isso tinha um problema, que eles não conseguiam gerar um modelo recorrente de vendas, porque enquanto o vendedor estava fechando o negócio, ele deixava de prospectar, porque ele sempre se importava mais com o que remunerava ele, que é a comissão, para o fechamento. Então a ideia do livro que a gente falou, do Aaron Ross, que ele teve lá nos Estados Unidos, que é o quê? Tem que ter uma pessoa só prospectando, uma pessoa só qualificando, uma pessoa só vendendo, porque cada uma delas vai ter um indicador específico, que ela fica 24 horas por dia por conta daquilo. Então não tem mais a desculpa de, mas eu estava fechando o negócio, não parei de prospectar. Mas eu estava prospectando e esqueci de fechar um deal. Passou a ser cada pessoa com uma tarefa específica. Inteligência comercial é a pessoa responsável por gerar a lista e fazer todo o estudo de mercado, que é basicamente quem é a melhor pessoa a se prospectar, qual a melhor época do ano para poder ir no mercado buscar esse cara e qual que é o discurso ideal. E o legal de tudo isso é porque assim, a inteligência comercial é um processo que ele inexiste em todo o mercado hoje. Em alguns casos as empresas fazem isso de alguma maneira, o gestor assume essa função, mas no final das contas, quando a gente fala de inbound, eu estou trabalhando com um volume de, sei lá, 1.000, 2.000 leads por mês no mínimo. Então, para vocês terem uma noção, nos meus 6 primeiros meses eu fiz alguns testes pontuais, a gente lançou um site novo da Samba. Na época o time de marketing já estava trabalhando nele. Quando eu entrei, eles terminaram de trabalhar ao longo dos últimos 6 meses, lançaram em janeiro e nesse meio tempo eu estava fazendo alguns testes. A Samba tinha uma média de mais ou menos 18 a 13 leads por mês, quando eu entrei. No primeiro mês,
a minha meta para a equipe, eu tive que apresentar essa meta para a equipe de marketing por completa, já rodando o processo por inteiro, todos os dias da semana. A minha meta era de 700 leads. Então assim, eu fui meio quase agredido na reunião pelo pessoal, porque todo mundo assustou. E a gente conseguiu gerar 1.100 leads só no primeiro mês de processo. Então não é um processo complicadíssimo de se fazer. A ação, é lógico, já tinha uma catapulta muito grande pelo marketing que já possuía, pelo volume de visitas no site, mas você consegue fazer isso rápido. A gente mesmo, com o nosso blog, no primeiro mês, a gente já tinha mais de 1.200 visitas. Para um blog que está começando e não tem investimento financeiro, não tem aporte financeiro para AdWords, para nada, é muita coisa. Então a gente começou a trabalhar muito nesse modelo. E o Renato foi o cara que criou a inteligência comercial na Samba quando a gente foi para o Outbound. Porque o Outbound tinha dificuldade em aumentar o volume. E a gente não conseguia, por exemplo, que o prospector fizesse muita prospecção e ao mesmo tempo conseguisse muito contato para continuar prospectando. Então a gente acabou trabalhando com um time de inteligência e o time de inteligência tornou o time mais eficiente praticamente do processo. Que além de generalista, ele fazia análise de concorrente, fazia cliente oculto para entender como o cliente atendia, tipo, alguém que fosse perguntar pela gente lá. Então a gente começou a fazer uma série de ações que ajudaram estrategicamente no crescimento do processo e aumentaram bastante o resultado. No final das contas, qual que é a diferença do inbound do outbound? No inbound, quando a gente fechava um ticket médio aproximado de R$1.000, no outbound a gente fechava um ticket médio de 6.000. Então a diferença é muito grande, ela é gritante. A gente tinha caras que fechavam na casa dos 100, 200 mil por mês no outbound. E são esses os caras que a gente tem que focar. Então se você vai com arpão, você não vai pescar peixinho pequeno. Você tem que pescar peixe realmente grande. E aí, como que a gente faz para montar um time assim? Aí a gente volta a falar, a gente aprendeu muito lá nos Estados Unidos. E aí vira uma injustiça muito grande. Porque os Estados Unidos ele tem aí uma estrutura de ensino que ajuda a escolher esse tipo de cara. Por quê? Porque o que eles falam é que você tem que procurar por alguém que gosta de vencer. E nos Estados Unidos você tira o cara da faculdade, ele pratica esporte, ele tem academia, ele tem uma série de coisas, ele tem grupo, clube, tem competição de tudo que você imaginar. E um dos casos, assim, o cara da HubSpot chama Mark Roberge, ele é SVP de vendas lá. Ele escreveu um livro falando também como que ele tirou o HubSpot de 0 a 100 milhões. E ele fala que ele chegou a ter, por exemplo, medalhista olímpico na equipe dele. Ele chegou a ter um cara que era comediante stand-up, que apresentou no, acho que foi no Madison Square Garden, alguma coisa do gênero. E ele chegou a pegar campeão também, tipo, estadual, campeão nacional de algum esporte. E o que ele fala é, o cara que eu contrato é um cara que está ávido por vencer, é um cara que tem ambição, é um cara que está buscando ser o melhor naquilo que ele faz. Mas além de tudo, além dele querer vencer, ele está preparado para ter derrota. Porque o vendedor ouve não, e ouve não pra caramba. Ele tem que acostumar a ouvir não, ele tem que acostumar a errar. E mais importante que tudo isso, ele sabe fracassar, mas ele também entende que dá para dar a volta por cima no final das contas. Então aqui no Brasil a gente tem um pouquinho mais de dificuldade de encontrar isso. Não necessariamente um aluno de performance excelente dentro de sala vai ser o cara que vai vender bem para você. Mas geralmente o cara que tem munição é o cara que vende melhor. E aí um dos pontos também que ele fala muito, que é um diferencial já, é o cara que consegue trabalhar em algum time. Então se ele trabalha em algum esporte de equipe, ele entende como que ele trabalha com os outros. Ele não é aquele cara que é ambicioso, egoísta dentro da sua equipe de vendas. Ele vai querer compartilhar porque ele entende que está todo mundo vendendo, ele vai ter mais oportunidade ali dentro também. E aí, tem um ponto também de qual o perfil ideal para se buscar no mercado. Tem a questão do esforçado, aquela pessoa que trabalha mais que 8 horas por dia, que dá raça o dia todo. Tem o talentoso, que é aquele vendedor que ele vende muito, não sabe por quê. E tem aquela pessoa com técnica, que é a pessoa que estudou bastante, entende o processo, sabe o passo a passo do que ela tem que fazer para poder gerar um resultado. E no meio tem o superstar, que é uma pessoa que alinha todos esses pontos. Só que o que acontece? Se você busca uma pessoa que só tem muito esforço, ela não consegue replicar para o resto do time aquela qualidade, porque é uma coisa muito pessoal. E o talento também, porque se a pessoa talentosa não sabe por que ela acerta, replicar se torna impossível. Porque você replicar empatia, carisma, é uma coisa praticamente impossível de se fazer. Enquanto a técnica não. Você consegue transmitir para outra pessoa aquilo que você aprendeu, o passo a passo para poder atingir o sucesso. Então, o perfil ideal a se buscar no mercado é uma pessoa que ela conheça o processo de A a Z. Não aquela pessoa que consegue gerar um bom resultado, mas não replicar.
Porque a ideia é de que quando aquela pessoa sair da empresa, você não perca aquele processo. Ele continue rodando e gerando resultados. A gente ficava brincando muito isso quando a gente ia contratar na Samba, porque a gente falava que entre contratar o Cristiano Ronaldo, que é um cara que todo mundo fala que é muito esforçado, contratar o Messi pro seu time, que é um cara mega talentoso, e contratar o melhor técnico de futebol, eu queria o técnico de futebol. Porque esse cara vai ensinar todo mundo a jogar bem no final das contas. E o Messi e o Cristiano Ronaldo, eles sabem fazer as coisas por algum motivo que não é replicável, senão todo mundo no time deles também estava jogando bem. Então a gente falava muito disso no final das contas. E aí entra o problema. Como que você contrata alguém que entenda o processo de A a Z? É um processo novo, pouca gente sabe disso, e além de pouca gente saber disso, saber o que é o processo, menos gente ainda sabe aplicar. E quando sabe, já está em alguma empresa, então esse cara é muito mais caro. Então você tem que aprender a treinar esse cara. E como que você vai treinar esse tipo de cara? Você vai montar um playbook de vendas. Ele é um compilado de tudo aquilo que a gente passou aqui. Então você vai iniciar ensinando para ele quem é a sua persona. Ele tem que ser um cara que entende exatamente para quem que ele vende, qual que é a dor daquela pessoa que ele vende. O Roberto fala que lá na HubSpot, como eles vendem um software de automação de marketing, eles vendem para marqueteiro. E o que o vendedor dele faz durante o treinamento? Ele tem um treinamento teórico da parte da manhã, e a prática do treinamento dele é agir como um marqueteiro durante a parte da tarde. Ele cria o blog dele, ele começa a divulgar o blog dele em mídia social, ele produz artigo para o blog dele, ele tenta conseguir lead, ele trabalha com os leads através de automação de marketing, e tudo isso vai sendo feito para ele entender quais são as dores de fazer aquele caminho. Então ele começa a vivenciar o que lá na frente vai ser a jornada de compra. E depois da jornada de compra, ele vai entrar na qualificação. Ele vai saber exatamente qual que é o objetivo do marqueteiro e ele vai conseguir criar empatia com muito mais facilidade do que se ele não tivesse vivenciado aquela experiência. Por último, ele vai fechar exatamente o quê? Ensina a técnica de vendas. O cara ele já sabe tudo. Ele precisa aprender a vender. E o que é aprender a vender pra gente? Além de ter um processo bem estruturado, é você aprender o básico. É você aprender como criar urgência. Então aquele cara que quer te enrolar, por que ele está te enrolando? Como que você faz para você definir tipo, um tempo para ele te contratar? Então é o simples. Como que você prospecta? Qual que é o e-mail ideal que você manda? Qual que é o assunto de e-mail de prospecção que você vai enviar? O que funciona melhor? O que não funciona bem? Então você vai começar a trabalhar com isso. E esse treinamento ele é muito mais fácil de ser passado do que tudo que está aqui em cima. E também tem a questão de como você metrifica o processo, que é basicamente criar vários indicadores para poder medir o sucesso ou o fracasso de uma estratégia. Porque se você não mede onde você acerta, você não consegue replicar. E se você não mede onde você erra, você não sabe o que tem que corrigir. Então fica algo muito perdido, aquele sucesso sem sem ter um norte bem claro, e um fracasso que é desmotivador, porque você não sabe o que fazer, você não sabe nem o que está acontecendo. Qual que é a ideia principal que a gente já falou? É a questão do foco e segmentação. Você dividir o seu time, cada pessoa ser responsável por um processo e por um indicador, e só ela tomar conta daquilo. Aquele ônus, pelo sucesso ou fracasso, não ser dividido com o resto do time. É basicamente, a prospecção falhou, então temos que trabalhar aqui. A qualificação falhou, essa pessoa tem que ser corrigida. E vendas falhou, então essa pessoa que tem que ser treinada novamente. Daquele negócio do vendedor errar e você não saber em qual ponto você tem que mexer, porque ele atende toda a cadeia do processo. Tem também a questão da comissão de vendas. A ideia hoje em dia é basicamente o quê? Atrelar essa comissão a vários outros fatores que afetam a empresa, que é, por exemplo, a saída de clientes, que é o vendedor ele ter um foco em realmente trazer quem vai permanecer por muito tempo, que vai gerar valor para o negócio. A questão também de vincular a qualidade de entrega, que é um prospector, um SDR, ele tem que cumprir certos parâmetros para poder repassar um lead para frente. E não é basicamente só empurrar aquela oportunidade para poder bater a meta. Ele passar um lead que de fato vai converter no final e ele ter algo vinculado à remuneração dele que o force a fazer aquilo. Que é vincular o incentivo do vendedor, do prospector, do SDR ao incentivo da empresa. E também tem a questão do roadmap to close, que é onde todos esses parâmetros são organizados e todo o time tem que preencher antes de repassar. E aí a gente fala um pouco de por que as métricas têm que ser métricas bem desenhadas.
Quando a gente fala de treinamento, quando a gente fala de estruturação de processo, quando a gente fala de tudo isso, as métricas são o que guiam você para o crescimento. Então, igual o Renato falou, você tem que saber o que replicar, o que corrigir, mas mais do que isso, quando você for gerenciar seu time, você tem que saber exatamente o que cada um precisa melhorar. Então, o que a gente até se baseia como um processo é pegar todas as métricas que a gente vai apresentar aqui agora, a gente vai passar por elas de maneira bem simples. Quem quiser depois olhar, a gente tem alguns posts no blog falando um pouco mais sobre elas. Uma delas até estava aqui anteriormente, que é o churn, que é igual o Renato falou, que é a saída de cliente, o valor monetário de saída de cliente da sua empresa. E aí, o que a gente pega é, eu faço uma análise de cada vendedor, eu tenho que entender quais são as principais métricas deles, e o trabalho do gestor de vendas não é igual a gente está acostumado aqui no Brasil, de ter um gestor comercial que vende. Você tem um diretor comercial que é o melhor vendedor da empresa. Ele é diretor porque ele vende mais que todo mundo, nada mais que isso. Ele não está ali para ensinar para o time necessariamente, ele vai ensinar nas horas vagas, porque enquanto ele tiver conta grande, ele tem que fechar. Esse cara ele tem que confiar no time dele, e ele só confia no time dele se ele realiza coaching. Além de empreendedorismo, que é algo que parece que virou moda em alguns lugares do Brasil, a gente tem muita gente falando de empreendedorismo e a gente vê muita gente falando sem entender até o porquê, sem vivenciar isso na prática. Eu que estava na faculdade, eu vi muito amigo meu que não entendia nada, falando que queria abrir empresa e não sabia nem do que queria abrir, mas era empreendedorismo. Virou o charme. E aí a gente fala muito de coaching. Coaching é outra coisa que entrou um pouco nisso. Tinha muita gente que eu conhecia que estava querendo virar coach. Coach de quê? Não sei, eu não sei fazer nada, mas eu quero ser coach de alguém a partir de agora. E aí, o coaching de vendas, ele é feito pelo gestor. O que ele vai fazer? Lá nos Estados Unidos o pessoal fala que é o Metric Driven Coach. É o cara que é guiado por resultado para fazer o processo de coaching. Então ele vai pegar cada um desses indicadores de cada um dos vendedores e vai entender quais estão em um resultado abaixo do esperado ou um resultado ruim. E aí, dentre todos aqueles indicadores, é o trabalho do gestor de vendas entender qual é o indicador que vai dar o melhor resultado se for melhorado. Então o processo de coaching é um processo que não é rápido, ele não é um processo simples de ser desenhado, mas é um processo muito proveitoso, porque você começa a nivelar seu time e colocar um time de alta performance para funcionar. Então o seu gestor ele vai trabalhar cada um desses indicadores ao longo do tempo com os vendedores. E a gente segue o que a gente chama de princípio de Pareto, né? O princípio de Pareto é pegar 20% do seu esforço para poder gerar 80% do resultado. Ao invés de você focar em melhorar todas as métricas, melhora aquelas métricas que realmente vão melhorar o resultado dele e vão tornar aquele vendedor um cara de alta performance. A partir dali, você começa a apertar o parafuso simplesmente. Então não tem silver bullet. Não tem aquele negocinho de vou mudar meu botão do site da cor verde para vermelha e vou aumentar minhas vendas 80%. É um conjunto de ações, é um conjunto de estratégias que levam você a chegar ali. E elas estão dentro desses indicadores. Dentro de métrica geral do processo, a gente fala um pouquinho de lead time, que é o tempo que um lead demora para variar de uma etapa para outra dentro do seu funil de vendas. Sales cycle, que é o tempo geral para ele entrar dentro do seu funil de vendas, depois para ele sair, ou seja, ele vira um lead e depois se torna um cliente. Ticket médio, o valor médio que você recebe por cliente e a conversão total. Então, de todos os caras que entram no meu funil de vendas, quantos que eu estou conseguindo vender? É baixo? É alto? Deixa eu fazer um benchmarking de mercado. Deixa eu entender se meu concorrente vende para 10%. Deixa eu entender se eu vendo para 25% e por quê. Será que é porque eu estou trazendo só um cara qualificado? Será que eu estou trazendo pouca gente? Que eu podia estar vendendo 10% e faturando 20 mil no mês, ao invés de estar vendendo para 25% e faturando mais 5 mil só? Então deixa eu entender o porquê realmente. E aí a gente vai passando dentro de cada um processo. Então dentro de inbound, eu vou querer saber quantos visitantes que eu tenho no meu site, quantos que estão indo para o meu blog olhar meu conteúdo. Eu vou querer saber qual que é o tempo médio que eles ficam naquele conteúdo, então se está sendo interessante ou não para esses caras. O bounce rate é algo também que acho que boa parte da galera que trabalha com marketing ouve e pouca gente sabe definir o que é exatamente. Em palavras simples, ele é a taxa de rejeição do seu site. Então todo mundo que entra no seu site, você quer que ele fique ali o máximo de tempo possível e procure o máximo de informação possível. Seu site tem que ser otimizado para isso. E aí o que acontece com o bounce rate? Ele calcula quantas pessoas que entram no seu site e saem rapidamente do seu site. Então eles não circulam, não navegam pelo seu site nem um pouco. Geralmente isso é um dos critérios principais do Google para ranquear a sua página. Por quê? Porque se você coloca ali uma página que está bem ranqueada numa palavra-chave no topo da pesquisa do Google e todo mundo entra e sai, é porque de alguma maneira aquilo não atende o cara.
e o Google tem a inteligência de demonstrar isso e descer no seu ranking. A gente tem a parte de conversão de leads, então de todo mundo que visita meu site, quantos estão se tornando leads, então em quem eu estou despertando interesse real, voltando online, e quanto disso eu estou conseguindo converter em vendas. Então dos leads que entram, quantos caras estão virando realmente clientes meus? Eu estou conseguindo despertar desejo, e quando eu desperto desejo, eu consigo transformar isso em ação? E dentro de Outbound a gente trabalha métricas similares, mas com outros nomes. Então eu vou falar de Smart Lead, que é o cara que a inteligência comercial vai gerar. Então hoje em dia a gente fala muito de cold call, cold mail, que é aquela prospecção fria. Você vai falar com o cara nem sabe quem você é, ele nunca ouviu falar da sua empresa, ele não tem a mínima noção de como que você pode ajudar ele, e você sabe muito pouco sobre ele. Você sabe que ele pode comprar de você, mas você não sabe por quê. O que o time de inteligência comercial faz é, ele te dá um briefing sobre qual é a situação daquele grupo. Então você vai conversar com o cara, já tem um discurso pronto. Você sabe como que você pode ajudar minimamente aquele cara, você cria empatia muito mais rápido e facilita a sua conexão. Aí você vai converter esse cara no quê? Um MQL. Aí a gente vai entrar em mais um tanto de termo. A gente já falou de churn, a gente já falou de uma porrada de coisa, eu vou falar mais um tanto agora. MQL e SQL são termos que a gente usa para níveis de qualificação. Lá atrás eu falei de lead qualificado por maturidade e por perfil. O cara que é qualificado por perfil, ele é um MQL. Então ele tem um problema que eu quero resolver e ele tem budget para comprar de mim. Ele é um cara que é qualificado pelo marketing. Geralmente o prospector, ele é um cara que a gente considera como pertencente ao time de marketing. E depois disso, o meu cara de SDR vai entrar e qualificar por maturidade. Ele vai fazer o meu lead responder aquelas duas perguntas. Eu sei qual é o meu problema e eu sei qual é a solução para esse meu problema. Depois que o meu SDR faz isso, ele vira um lead qualificado por vendas, que é o SQL. Aí a partir disso eu tenho que converter esse cara em cliente. Então eu vou calcular cada uma dessas conversões. Por quê? Porque é com base nisso que os meus funcionários vão ser comissionados. Eles têm que receber com base nisso. E por último, tem o que a gente chama de reativação, que com base ali no que o Renato falou, de aliar a qualidade de entrega, eu tenho um cara que vai passar para a frente do funil e na hora que chegar no atendimento do novo passo, o cara vai falar, pô, esse cara aqui não está qualificado, ele não tem perfil, ele não tem maturidade. Então eu devolvo ele no meu fluxo e eu aviso que ele não está bem. Ou senão eu vou tentar entrar em contato, não vou conseguir. O cara não me responde, ele não quer falar comigo, ele não atende meu telefonema, o que está acontecendo? Então eu vou devolver para o cara anterior e ele vai tentar retomar esse contato. Tudo isso vai entrar como uma métrica dentro de comissionamento. Sim, é muita informação para muito pouco tempo. A gente fala muito também por que a gente faz o diagnóstico para todo cliente nosso, principalmente no plano exclusivo. No plano de mentoria, o diagnóstico ele é feito ao longo do processo. Mas no plano exclusivo a gente faz o diagnóstico justamente porque cada caso é um caso muito diferente do outro. Então eu nunca vou aplicar um framework padrão de vendas para empresa A e para empresa B. O que eu fiz na Samba, o que o Renato fez na Samba, o que a gente faz em todos os nossos 5 clientes hoje, é extremamente diferente um do outro. A gente acaba pegando o conhecimento que a gente tem e vai adaptando a cada caso, a cada persona, a cada jornada de compra e por aí vai. Então tudo isso é adaptado, por isso que a gente não consegue chegar e falar assim, faça isso. A gente consegue passar para vocês o ideal, qual que é o escopo daquilo que deve ser feito, qual que é o escopo daquilo que a gente faz como trabalho. E aí é com base nisso que vem realmente o esforço de aplicar isso na prática, entender o que está dando certo ou errado, fazer uma série de iterações até chegar no ponto ótimo que vai levar a vendas. Obrigado, e se vocês tiverem alguma dúvida, a gente está aberto aí para responder. Não sei se você classificou como lead ou... Eu não sei se você classificou como lead, eu não lembro qual foi o termo que você aplicou, mas a primeira meta que você estabeleceu na Samba foi de 750, 700 e alguma coisa e era 15. Mais ou menos isso. Eram leads. Eram leads. Isso, era então você estabeleceu a primeira meta era de 700 e alguma coisa e antes eram 15. Isso. E aí, de onde você tirou os 700 e alguma coisa? Então, a gente fez uma análise justamente daquilo que eu falei, a gente fez um benchmarking. Eu pesquisei no mercado qual que era a média de conversão de visitantes em leads no site. A gente começou a trabalhar com marketing de conteúdo. Eu não sei se vocês conhecem a Rock Content, por exemplo, que é lá de BH, que hoje é líder em marketing de conteúdo aqui no Brasil. Eles trabalham produzindo
post para blog e trabalha produzindo artigo tipo, mais composto, que é o que a gente chama de material rico, que é um e-book, um white paper, um infográfico, alguma coisa do gênero. A gente entendeu que a gente já tinha algum material em produção, a gente já tinha um e-book pronto, a gente já estava produzindo 2 para lançar ao longo do mês de janeiro. A gente tinha uma base de aproximadamente 3.300 leads na Samba na época. Eu já deixei uma base de 20 e poucos mil leads. E na época eu entendia que pela conversão que a gente tinha, pela taxa de abertura de e-mail, pela nossa taxa até de clique e pelo número de visitas que a gente tinha no site, 700 era um número de um cenário, era um cenário realmente assim, nada otimista. Era um cenário, olha, eu não quero me ferrar com o Gustavo. Não, era um cenário, eu não quero me ferrar com o Gustavo, porque ele estava no meu pé já depois de 6 meses. Então a gente produziu para 700 leads. E a gente falou assim, cara, 700 leads é o mínimo que eu quero converter, e se eu não converter é porque eu não aprendi nada do que eu estou falando aqui. E no final a gente fechou 1.100 leads, então eram pessoas que deixavam o contato ali dentro, mas elas não tinham passado ainda pelo fluxo de nutrição. Então quando entrava ali, qual que é a ideia do inbound? Dentro do outbound eu qualifico por perfil ativamente. No inbound eu produzo um conteúdo. E aí, um exemplo claro, na Samba a gente vendia universidade corporativa. Toda a parte de, assim, infraestrutura de universidade corporativa era feita pela Samba, na parte de vídeo principalmente. Então a gente vendia uma plataforma de vídeos que funcionava para isso, e eu produzi um vídeo falando, cara, como que você treina melhor o seu funcionário através de vídeos e por que usar uma solução paga, por exemplo. O cara que está interessado nisso, em tese, ele é qualificado por perfil. Ele pode ainda não ter o budget nem nada, mas em algum momento ele vai chegar a ter. Então a gente trabalhava com o que a gente chama de MQL, era esse tipo de lead. Mais alguma dúvida? Eu queria perguntar se existem processos que tornam o inbound para o outbound, ou se tem algumas empresas que trabalham com os dois. Porque agora com essa junção de redes sociais, a gente vê muito isso no Facebook, por exemplo, que sabe tudo que você acessou, então o Facebook sabe da sua vida antes que você saiba. A gente vê que muitas empresas que são inbounds, vamos dar o exemplo de Mercado Livre ou Peixe Urbano, estão passando por essa... estão passando a procurar o cliente ao invés de deixar o cliente procurar ele. Então, no modelo B2C é muito mais difícil, justamente porque a venda é simples e o ticket é baixo. Mas a gente acaba tendo muito modelo de empresa que trabalha com os dois processos, igual na Samba a gente trabalhava tanto com inbound quanto outbound. A gente tem modelos em que o cara trabalha com inbound até determinado ponto e a partir dali ele faz outbound em cima de todo mundo. Então ele prefere não esperar o cara converter porque ele acha que o ciclo de nutrição não é muito adequado, ele precisa de uma demo um pouco mais aprofundada e tudo mais. E a gente tem um cara que trabalha só no modelo de inbound, no final, ou só de outbound. É um modelo completamente separado. Também tem a questão do custo de aquisição do cliente. No mercado B2C, por exemplo, quando um peixe urbano quer realizar alguma venda para algum cliente que ele colhe informação, dependendo do valor do produto não vale a pena, porque só o esforço dele pagar um vendedor, ligar para esse cara e ir atrás, tornar a venda muito cara e o retorno inexistente. Então, isso acontece mais no mercado B2B, ticket maior, que é quando tem algumas ferramentas específicas, como o Salesloft, Datanyze, que você consegue puxar a informação do seu lead, né, a partir do LinkedIn, e em cima disso você monta um discurso mais direcionado para poder converter. A gente já viu que, na prática, você consegue pular de 10% de conversão para 25% quando você faz isso. O ponto até legal do peixe urbano é porque assim, também existem momentos de empresas. Né? Então, o peixe urbano, quando ele ia expandir para uma nova região, ele tinha o outbound como prospecção de estabelecimento. Então, ele tinha gente realmente prospectando, batendo na porta de restaurante, batendo na porta de salão de beleza, falando assim, olha, eu vou te trazer X clientes através do meu ticket de oferta, lá no início deles, né? E eu vou trazer isso pra você, assim, em 2 segundos, é pra você fidelizar, você vai dar um desconto e tal, só que eu quero tantos mil-reais disso aqui, ou tantos por cento de cada venda que eu realizar. Então ele fazia uma prospecção ativa. Por quê? Porque o momento dele era o de garantir que ele conseguiu uma entrada naquele mercado. Ficar fazendo anúncio no Facebook não era a melhor maneira para ele. Ele precisava trazer cara que realmente fosse atrair. Então ele usava uma estratégia que muita gente, tipo, já viu a gente falando, o próprio Gustavo fala disso na Samba, que é a estratégia tipo de boliche. Você ataca os primeiros caras para te ajudar a derrubar o restante do mercado. Então eles iam atrás de estabelecimento grande, pegavam os caras legais, chamavam muita gente daquela região para mexer no peixe urbano, aí no outro lado
que era um ticket de 20, 30, 40 reais, eles faziam só divulgação online, ele já não tinha ninguém batendo na porta da sua casa falando, olha aqui, eu tô com esses tickets, compra aqui pra mim, porque já se tornava caro demais, esse custo não valia a pena, e aí ele tipo, começava a expandir o inbound dele dentro da região para diminuir o custo de aquisição dele de estabelecimento também. Então era uma maneira que ele tipo, trabalhava isso. Alguma outra dúvida?